Olá, estamos de volta com a cobertura das eleições 2014. Este programa, ao vivo, está sendo transmitido para todo o Brasil. Além da TV Senado, você pode assistir também no nosso portal multimídia na internet. E vamos ver com o repórter Hermes Coelho quais são os últimos números dessa eleição. Hermes. Aloysio, nós vamos mostrar agora alguns governadores já eleitos no primeiro turno. Aqui na tela a gente acompanha no Maranhão. Flávio Dino, do PCdoB, conseguiu vencer no primeiro turno. No Espírito Santo, Paulo Hartung, do PMDB. E também temos no Mato Grosso, Pedro Táxi, senador Pedro Táxi, eleito no primeiro turno, eleito pelo PDT do Mato Grosso. Aloysio. Obrigado, Hermes. Paulo Hartung, Pedro Táxi, Flávio Dino, que não passou por aqui, mas são dois senadores. Maranhão, vamos lá, vamos começar falando do Maranhão, onde Flávio Dino impõe uma derrota a um grupo que estava há muito tempo no poder, não é verdade? Desde os anos 60, se não me falha a memória, desde 1965. Eu acho que, sob esse aspecto, a vitória de Flávio Dino é histórica. Ela é representativa de talvez de um novo momento, de uma nova realidade, um novo contexto histórico no estado do Maranhão. É verdade, um candidato do PCdoB, o único governador do PCdoB em toda a história do partido, né? E que se elege num trabalho persistente, perseverante, disputou várias eleições, fez o prefeito na última eleição para prefeito lá da capital, São Luís, e que enfrenta uma oligarquia completamente desgastada, né, que está desde 65 à frente do Estado. A própria governadora Rosiane não quis se desincompatibilizar para concorrer ao Senado, temerosa de que não se elegesse para o Senado, e disputando com o filho do senador Lobão, que tem o mesmo nome do senador Lobão Filho, que também está agora envolvido, tendo que dar esclarecimento a respeito desse episódio da Petrobras, e, portanto, no momento de alta rejeição da governadora e de desgaste do grupo político do próprio senador Lobão. Então, realmente, era um quadro que a alternância no poder era previsível e muito mais previsível com um candidato que já costurou uma grande aliança e que já vinha se preparando para governar o Estado há muito tempo. Ora, Espírito Santo para mim não é novidade. O Hartung já foi governador, fez uma excelente gestão, foi senador aqui, então é um homem público inatacável do ponto de vista ético, eficiente, de modo que foi fácil para ele, com a estrutura de campanha que montou, derrotar o Casagrande, que também foi senador aqui no Estado. E que não conseguiu se reeleger. Hein? E que não conseguiu se reeleger. Conseguiu se reeleger. E o caso de Mato Grosso, do Táxi, é um caso de completo desgaste do governador atual, né? Chegou a haver na casa dele uma busca da Polícia Federal. É verdade. Então é um quadro de extrema degradação e o aspecto ético é que prevaleceu lá, né? Que, aliás, tinha caracterizado a atuação do senador Pedro Táxi aqui no Senado. Quer dizer, ele se notabilizou fundamentalmente exatamente por essa preocupação em atacar corrupção, enfim, defender esse sentido ético, digamos assim. Agora, Flávio Dino e Pedro Táxi têm suas origens no Ministério Público. Flávio Dino era juiz. Não era juiz? Juiz, é. Mas vieram... Bom, eles têm pouca experiência de executivo. Isso pode prejudicá-los? O Flávio foi presidente da Embratur, né? Já tem alguma experiência. O Pedro Táxi é que não tem experiência anterior. Mas eu acho que o fato de não ter tido experiência anterior não prejudica. O que o governante tem que fazer é saber montar equipes. Exatamente. Né? E se montar uma boa equipe, ele tem excelente chance de fazer uma boa gestão. Agora tem que delegar para os seus assessores para que eles governem efetivamente o país. Perdão, mas na política brasileira contemporânea nós temos dois exemplos aparentemente opostos e que se notabilizaram por saber montar excelentes equipes no seu governo. Um é Aécio Neves de Minas, o outro é a ACM, Antônio Carlos Magalhães, na Bahia. Quer dizer, ambos conhecidos pela capacidade de arregimentar pessoas altamente qualificadas e de transferir para essas pessoas responsabilidades administrativas.
Vamos ver quem mais já foi eleito. Hermes Coelho, mais informação para a gente. Aloysio, mais 3 governadores eleitos no primeiro turno. A gente vai acompanhar agora aqui na tela. No Paraná, Beto Richa, do PSDB, conseguiu se reeleger no primeiro turno. Temos também em Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, se elegeu no primeiro turno. E em Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, que vocês vinham comentando há pouco, conseguiu eleger-se no primeiro turno. Aloysio. Obrigado, Hermes. Olha, aí a gente tem 3 estados bastante interessantes para a gente conversar, né? Vamos começar por Pernambuco. Paulo Câmara, que era herdeiro de Eduardo Campos e que estava enfrentando o senador Armando Monteiro, teve uma vitória cachapante lá, né? O desempenho, a herança que Eduardo Campos deixou para ele, o ajudou? Sem dúvida nenhuma. O Paulo Câmara deve a sua eleição ao Eduardo Campos. Se tivesse vivo, certamente teria eleito do mesmo jeito, porque o Armando tem uma dificuldade muito grande nas eleições majoritárias. Ele já tentou outras vezes, não conseguiu. Se foi eleito para o Senado com a ajuda forte do PT e do Eduardo, fizeram uma chapa juntas para eleger e derrotar o Marco Maciel naquela ocasião. Então, eu não tinha a menor dúvida que o candidato do Eduardo cresceria enormemente. Por uma tática que o pessoal não percebeu ainda, alguns candidatos não perceberam ainda, que é o seguinte: o Eduardo era muito habilidoso nisso e o Jacques Wagner na Bahia também. O que eles fazem? Eles começam a campanha do interior para a capital, e aí, como as pesquisas captam mais o que dizem as capitais, o candidato que não vem do interior, não fez a campanha começando pelo interior, ele se projeta melhor nas pesquisas, depois vem a surpresa. Mas não há surpresa nenhuma, é só uma tática de campanha. Ele começa regimentando apoio no interior e depois investe na reta final da campanha todos os recursos, todos os esforços na capital. E isso dá esse salto estrondoso que resultou na eleição não apenas do Paulo Câmara, mas também do seu candidato ao Senado, que em todas as pesquisas estava abaixo do Paulo Lima do PT. Né? Então não é para mim surpresa, como não é, por exemplo, no Paraná. No Paraná o que aconteceu é que o Beto Richa esteve muito mal em dado momento da sua gestão, ali no segundo, terceiro ano. Ele fez uma aliança ampla com o PMDB, reorganizou seu governo, rearticulou as finanças públicas, e aí o PMDB, surpreendentemente, de última hora lança o Requião, mas ele ficou com a base do partido, né? A ministra Gleisi esteve na Casa Civil, mas parece que não repercutiu positivamente no seu estado, pelo menos parece que não levou benefício, porque não teve um bom desempenho na eleição, e o fato é que o Beto Richa se recuperou rapidamente, né, e conseguiu derrotar o senador Requião, que tinha pouca estrutura, e a candidata do PT, a Gleisi Hoffmann, com uma diferença muito grande. Vamos falar de Minas Gerais agora com o professor Antônio Barbosa, que é mineiro. Lá deu Fernando Pimentel, que derrotou Pimenta da Veiga, que era o candidato do governo, candidato de Aécio, que era mineiro. O que aconteceu por lá? Pois é, eu acho, se eu aprendi alguma coisa em 43 anos como profissional de história, é que nenhum acontecimento, sobretudo quando o fato tem uma certa importância, é motivado ou é determinado por um único fator. Então, especificamente, se formos nos debruçar sobre o caso de Minas Gerais neste momento, é fatal que nós encontremos vários elementos que se conjugam para explicar esse resultado. Eu vou me fixar em alguns deles e vou me lembrar muito de Fernando Gabeira, que no seu artigo publicado em jornal hoje chamou atenção para um fato que me marcou bastante. Ele disse o seguinte: numa eleição, a primeira coisa que deve caber ao derrotado é não buscar fora de si a responsabilidade pela sua derrota. Quer dizer, olhe primeiro dentro de si o que aconteceu, o que fez, o que deixou de fazer. No caso específico de Minas, eu acho que a Aécio cometeu alguns erros, mas não especificamente só agora, não. Bem, levar o candidato Pimenta da Veiga, acho que foi um equívoco. Pimenta da Veiga estava, de certa maneira, afastado de Minas, apartado da política mineira. E a última participação dele numa eleição em Minas Gerais foi uma derrota para o governo estadual. Ele veio para Brasília, foi ministro de Estado no governo Fernando Henrique Cardoso e se fixou em Brasília. É difícil para Minas recolher de novo alguém que ficou tanto tempo afastado. Esse me parece o primeiro problema. E o PSDB de Minas tinha quadros, como tem quadros jovens da política, que poderiam perfeitamente bem ter sido candidatos.
Um outro aspecto, e aí eu vou precisar do meu background de historiador, um outro aspecto a ser salientado. Na sua trajetória política, em Minas Gerais, eu vou repetir, em Minas Gerais, Aécio foi, de certa maneira, heterodoxo em relação ao seu partido, PSDB, ao fazer determinados tipos de aliança. Claro que na política a aliança é fundamental, mas no caso específico dele, a impressão que se tem é que ele andou nutrindo com essas alianças pessoas ou grupos que mais cedo ou mais tarde poderiam superá-lo. O caso específico de Pimentel. Ora, se Pimentel chegou à Prefeitura de Belo Horizonte, que foi o grande cargo que lhe deu projeção, ele fez uma bela administração como prefeito de Belo Horizonte, se ele chegou lá, certamente porque ele contou com o apoio de Aécio Neves. Que então estava no governo do Estado. Que estava no governo de Estado. Como Aécio fez outro tipo de acordo e colocou um candidato filiado ao PSDB, Márcio Lacerda, como prefeito de... Com o apoio do PT também. Com o apoio do PT. Coisa meio confusa. Percebe lá que eu em quero... Minas, né? Bem, a fatura veio agora. Ou seja, esses quadros que foram nutridos em boa medida pelo governador Aécio, agora vão ocupar esse espaço que, em tese, seria de Aécio e do seu grupo. Eu acho que ele cometeu equívocos muito sérios. E em política, da mesma forma que não há espaço vazio, os equívocos cobram e cobram muito caro. Vamos continuar falando mais. Vamos lá. Acrescentar um dado interessante sobre o Paraná para reforçar a razão pela qual o Beto Richa ganhou em primeiro lugar. Ele teve o cuidado, além de fazer aliança no PMDB, que eu falei que foi importante, de se reconciliar com Álvaro Dias, que foi eleito com mais de 70% dos 77. votos. Parece que é o campeão dos votos. Proporcionalmente é. E aí, ao se reconciliar com Álvaro, tira da disputa o irmão do Álvaro, que é o Osmar Dias, que foi senador aqui, que seria muito competitivo e certamente teria apoio de setores muito importantes lá do Estado e poderia... E que deveria estar apoiando a Gleisi. Exatamente. Pois é, que deveria, mas não apoiou, né? Ficou neutro nesse processo, mas que seria uma candidatura muito competitiva, tanto na eleição passada ele quase ganha a eleição lá, né? Então, esse cuidar da estrutura, de afastar adversários competitivos, é fundamental num processo como este. E o Beto Richa fez o dever de casa desse ponto de vista. Agora, Minas, eu acho que merece aqui um pouquinho mais de discussão, até porque deve ter um papel fundamental no segundo turno. Nessa reta final do primeiro turno, o que a gente viu foi que os candidatos Aécio Neves e Dilma investiram muito do seu tempo de campanha no estado de Minas. Era fundamental que eles obtivessem esses votos lá. A gente ainda não tem os números, aparentemente parece que Dilma superou Aécio dentro de Minas, mas como é que vai ser esse campo de batalha no segundo turno? Minas, na opinião de vocês, continua sendo importante para os dois candidatos? Claro que continua. E acho, é apenas uma intuição, que Aécio vai melhorar o seu desempenho eleitoral em Minas Gerais agora no segundo turno. Agora que Minas é fundamental, não há a menor dúvida, além de ser historicamente o equilíbrio da federação, é o segundo maior colégio eleitoral do país, só perde para São Paulo. Antônio Augusto. É verdade. Eu acho que no caso específico de Minas Gerais, há até uma brincadeira que em determinada ocasião alguém teria falado com Aécio, se não me engano o presidente Fernando Henrique, teria indagado dele: Aécio, você não está preocupado, você vai perder em Minas? Ele falou: eu não perco em Minas, hipótese nenhuma. Ou seja, dando Pimentel ou dando Pimenta da Veiga, estava ganho porque era do grupo político que não ia criar problema lá no Estado, até porque, como o professor disse, tinha essa relação anterior, eles eram muito próximos politicamente no passado. Agora, no segundo turno agora, o Pimentel vai, claro, trabalhar a favor da Dilma fortemente, mas o Aécio certamente se mudará para Minas Gerais fortemente, ou seja, colocará um foco muito forte no Estado nesse segundo turno e utilizará fortemente o senador eleito, que tem uma votação espetacular, que é o Anastasia, que é seu aliado nesse processo. Então, a vitória do PT em Minas se dá, na minha avaliação, por isso que o professor acabou de dizer aqui, ou seja, pelo fato de Aécio ter escolhido um candidato que estava fora da política há muito tempo, né? Impôs o nome de fora para dentro, de um lado, e de outro ter, em certa medida, nutrido essa relação com Pimentel e, para o mineiro,
não há diferença entre eles, né? Então, esse é um aspecto relevante. Mas Minas Gerais vai ser determinante, sem dúvida nenhuma, para a eventual eleição do Aécio, porque, ao que me consta, ele saiu muito bem em São Paulo e, se melhorar a performance em Minas, pode ganhar essa eleição em segundo turno. Vamos ver como é que está a situação em outros estados. Hermes Coelho, como é que está o processo de totalização de votos? Aloysio, em vários estados a situação já está definida, como vocês vêm discutindo aqui. Temos mais 3 governadores eleitos no primeiro turno. Vamos aos nomes. No Piauí, Wellington Dias, que já governou o estado e teve 2 mandatos, é senador atualmente, conseguiu voltar ao comando do Piauí, foi reeleito governador, agora eleito, né, para um 3º mandato. Em Santa Catarina, Raimundo Colombo, do PSD, eleito em primeiro turno também. E temos mais um nome, é lógico, em São Paulo, no primeiro turno, reeleito Geraldo Alckmin, do PSDB. O estado fundamental para os interesses dos 2 postulantes aí à presidência da República. Aloysio. Obrigado, Hermes. Vamos continuar a nossa discussão agora e vamos começar com São Paulo. Alckmin teve uma vitória impressionante em São Paulo, com crise de água, com todos os problemas que poderia ter, mas ele ganha e afirma o seu poder, inclusive dentro do partido, né? Pois é, você sabe que num momento de grande polarização como este, o governador conseguiu manter um baixo índice de rejeição, não se meteu em polêmicas, ajudou o Aécio fortemente, mas sem se expor ou sem criar grandes atritos, e conseguiu transmitir para a população de São Paulo relativa segurança do ponto de vista administrativo. Ele o tempo inteiro disse que, a despeito das dificuldades de abastecimento, São Paulo não ia ter problema com falta d'água. Teve um racionamentozinho, mas ele conseguiu manter certo equilíbrio em relação a isso. Acho que o fato do PT ter lançado um candidato sem muita presença em São Paulo, ou sem ter saído daqueles fundadores, acho que tivesse sido, por exemplo, o Aloysio Mercadante, o quadro teria sido muito diferente, né? O Scarfe fez uma opção de ser outside, ou seja, de sair por um caminho de não ter conversa com candidato a nenhuma presidência da República, deslocado do candidato à presidência da República, e por mais que tivesse apoio e estrutura econômica, sem o apoio da máquina pública não funciona. Tanto que o PMDB lá em São Paulo vai fazer 3 ou 4 deputados, se fizer um estado dessa dimensão, dessa importância, né? Então, o Alckmin conseguiu renovar seu mandato graças a essa postura de equilíbrio, né? De cuidado na relação e sem criar grandes conflitos que ampliem a sua rejeição. E reafirma uma liderança forte dentro do PSDB e se coloca até, dependendo dos resultados desse segundo turno, como um possível postulante do partido à presidência da República, né? Eu não tenho dúvida em relação ao papel que Alckmin vai ter no cenário nacional a partir de agora. Eu acho que ele consolidou de maneira indiscutível, de maneira inequívoca, o seu prestígio no estado de São Paulo. Ele é querido, ele é respeitado, ele passa, eu gostei muito da expressão dele, ele passa a sensação de segurança para a população paulista, isso ele já confirmou. A reeleição dele no primeiro turno é a prova cabal de que São Paulo está com ele, e ele passa a ter agora um papel importantíssimo na cena política brasileira, na cena política nacional. Ele vai ser protagonista, ele vai ser interlocutor. Vença Aécio como vença Dilma, nada de importante da política brasileira nos próximos 4 anos vai acontecer sem, de alguma forma, passar pelo Palácio dos Bandeirantes. E falando em segundo turno, Aécio vai ter 2 bons cabos eleitorais em São Paulo, Alckmin e Serra. Não tem a menor dúvida. Ele já teve um desempenho muito bom em São Paulo, não é? Muito bom. E certamente vai ter esse apoio também no segundo turno. E em relação a isso, talvez fosse até interessante ouvir a opinião do Antônio Augusto, de um personagem que a gente não falou aqui até agora, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, todos nós sabemos, inventou determinadas candidaturas que deram certo, a começar pela própria presidente Dilma Rousseff. Mais recentemente, Fernando Haddad, como prefeito de São Paulo. Até se popularizou aquela frase de que ele elegia qualquer poste para qualquer cargo. E essa eleição de agora, esse primeiro turno de agora, mostra que a coisa não é bem assim.
Claro que ele tem um peso ainda muito forte, isso é indiscutível, até pelo fato de ter sido presidente da República por 2 mandatos, mas parece que nessa eleição isso ficou razoavelmente claro que não está tão fácil assim botar qualquer poste. Eu acho que a pífia votação de Padilha em São Paulo explica isso e ajuda a gente a entender a vitória avassaladora do PSDB lá em São Paulo. Nós vamos prosseguir nessa discussão, vamos continuar levando ao telespectador mais informação sobre o processo de apuração, mas agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouco com o professor Antônio Barbosa e com o analista político Antônio Augusto de Queiroz. Continue nos acompanhando pela TV Senado e pela internet TV Senado, eleições 2014.